André Luiz de Almeida Mendonça é servidor de carreira e atua como advogado da União desde o ano 2000. Neste ano, foi nomeado advogado-geral da União. Na instituição, ele já havia ocupado outros cargos. Foi corregedor-geral e o primeiro diretor de Patrimônio e Probidade. Com foco no combate à corrupção, idealizou e coordenou o grupo da advocacia dedicado à recuperação de dinheiro público desviado. E por esse trabalho, recebeu em 2011 o Prêmio Inovare, que identifica e divulga as melhores práticas exercidas no âmbito do Poder Judiciário. Ele é doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha. André Mendonça é natural de Santos, litoral paulista, e tem 46 anos de idade. Além do curso de Direito, formou-se em Teologia e hoje também é pastor. Nesta entrevista, ele manifesta impressões sobre os desafios do governo em ações judiciais e sobre a própria vida. Doutor André Mendonça, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui no seu gabinete, na Advocacia Geral da União. Eu que agradeço, Rosiane. Confesso inicialmente que sou um antigo admirador do seu trabalho e todo o profissionalismo seu e da equipe aqui só revelam a qualidade do seu jornalismo e da sua equipe. Muito obrigada, doutor André. Vamos começar então. Um dos pilares da sua atuação na AGU é o combate à corrupção e a recuperação de ativos. Eu pergunto, ainda é muito difícil recuperar dinheiro de corrupção no país? Não só no país, como no mundo. Um dos grandes desafios no mundo é criar mecanismos eficientes para a recuperação de valores desviados de corrupção. Por que é um desafio mundial? Porque a pessoa que pratica corrupção, ela tem desde o seu nascedouro, do nascedouro da prática, a intenção de ocultar o patrimonial, o patrimônio desviado do erário. Ou seja, a lavagem de dinheiro, a inserção de bens no nome de pessoas laranjas, de empresas fictícias. Então, há todo um trabalho de maquiar onde está o dinheiro que foi desviado do Estado. Então, é um desafio mundial. A Convenção da ONU coloca que esse é um princípio fundamental do combate à corrupção, a recuperação de valores, porque se você tiver mecanismos eficientes para recuperar esse dinheiro, você desincentiva muitas das vezes mais a prática da corrupção do que simplesmente mandar a pessoa para a cadeia. Porque você manda para a cadeia, depois de um tempo, ela pode sair e usufruir daquele patrimônio. Você recuperando o dinheiro, você tira todo o estímulo que foi iniciado para a prática da corrupção. E neste ano vocês fecharam acordos de leniência importantes, inclusive o primeiro acordo global numa ação com os Estados Unidos. Quanto vocês recuperaram e qual é a sua meta, seu objetivo? A nossa ideia é que nós, somados os próximos 2 anos, com aquilo que nós já realizamos no ano passado, nós tenhamos cerca de 25 bilhões de reais em recuperação de valores frutos do acordo de leniência. Nos nossos números de ações de improbidade e ações civis públicas, esse ano nós já chegamos próximos a 500 milhões de reais. Esse valor já corresponde em 6 meses a quase tudo aquilo que foi arrecadado no ano passado. E por que da melhoria, Rosiane? Porque algumas medidas foram adotadas já no início do ano que permitiram um fluxo maior dos membros da instituição no trabalho de recuperação de ativos. Em primeiro lugar, nós redimensionamos o trabalho do grupo proativo, que é esse ao qual você se referiu e que recebeu o Prêmio Inovare. Esse grupo estava já com recursos humanos em número insuficientes para a propositura de ações, bloqueio de bens, conseguir de fato com que os valores retornassem de forma mais célere. Então nós redimensionamos esse grupo. Segunda medida que nós adotamos, nós criamos um grupo específico que está analisando o que é fruto dos acordos de leniência, então fazendo links de pessoas envolvidas nos ilícitos, principalmente relacionados à Lava Jato. Isso ainda está numa fase de transição, então nós tivemos uma melhora significativa, vamos ter uma melhora maior.
ainda no futuro, mas o que eu tenho ouvido dos próprios colegas é que o grande diferencial é a motivação da equipe, dos colegas que estão trabalhando dentro da AGU. Nós implantamos uma gestão mais democrática e trouxemos eles para tomarmos decisões em conjunto. Ao mesmo tempo, estamos fazendo isso sem perder a rapidez no processo de tomada de decisão. Eu vou insistir só na questão do valor. Vocês têm uma estimativa, o senhor falou na recuperação ao longo dos próximos anos? Nos acordos de leniência, 25 bilhões de reais. É um valor importante. A lei anticorrupção trouxe o instrumento dos acordos de leniência para o Brasil. Eu me lembro, 2010, 2011, quando nós tínhamos ali cerca de 14%, 15% de recuperação de ativos, comparados a 2008, quando eu assumi o departamento, era 1%. E daí o prêmio Novares, nós saímos de 1%, fomos para 13%, 14%, 15%. E me perguntavam, você está satisfeito? Eu dizia, lógico que não. Ninguém que recupera 14%, 15% está satisfeito. Ainda que seja muito, considerando a dificuldade mundial para se recuperar valores em casos de corrupção. E me perguntavam como melhorar isso. Eu dizia, se nós formos somente pela via da ação judicial, nós temos um teto que eu não creio que passemos de 25%. Mas se nós queremos melhores indicadores, nós precisamos nos espelhar nos Estados Unidos. Lá, mais de 95% dos casos são resolvidos de forma negociada. E se nós fizermos o mesmo no Brasil, nós vamos subir os indicadores de recuperação. Hoje nós já passamos nos acordos de leniência de mais de 70% de recuperação de ativos. Aí o senhor entra numa coisa que até eu queria tirar uma dúvida, que eu acho que às vezes é uma dúvida na população. Algumas pessoas pensam assim, tá ajudando bandido de novo quando fecha um acordo de leniência. Então eu queria saber de fato qual é a vantagem para o Estado se comparar, por exemplo, com uma ação judicial. Vamos lá, um acordo e ação judicial. Ação judicial, nós não abrimos mão de nada, levamos 10, 15, 20 anos e recebemos 15%. Nos acordos, nós fazemos concessões, mas, além de eu resolver o problema com a empresa que veio colaborar, ela me traz informações de outras pessoas que praticaram o ilícito. Então, Odebrecht, mais de 250 pessoas físicas e jurídicas que ela trouxe de informação. A Andrade Gutierrez, mais de 200 pessoas físicas e jurídicas. Pessoas que agora eu vou poder ir atrás, buscar mais dinheiro. Segundo, eu saí de indicadores de 15%, fui para 70%, 80%, 90%, conforme o caso. Então, mesmo abrindo mão de 10%, 15%, 20%, 30%, eu consigo mais do que numa ação judicial que eu não abri a mão de nada. 100% é impossível. 100% vai ser sempre muito difícil. Em algumas ações judiciais, em que você vai poder ter 100%, mas se você dilui isso no universo de ações judiciais, é um caso em 1000, um caso em 2000. Eu sigo falando de corrupção, mas agora para entender, até com uma questão mais pessoal, agora para entender uma declaração que o senhor deu quando o senhor foi escolhido, foi nomeado. O senhor falou assim, que com um currículo, vou tentar me lembrar a sua frase, que com um currículo de 10 anos de combate à corrupção, isso poderia causar temor a pessoas no poder. Por quê? E continua pensando assim? É porque quando você se dedica a essa atividade, um público que normalmente faz parte do polo passivo, ou seja, com quem a gente lida ao buscar dinheiro público desviado de corrupção. Normalmente, do outro lado, vai encontrar alguém da classe política. E por conta disso, eu sempre tive muito afastado, foi uma atuação muito reservada desse ambiente político, de relacionamentos, de conhecer pessoas influentes. E ao fazer esse tipo de atuação, você pensa, bom, como é que um presidente da República vai conhecer o meu trabalho? Dificilmente isso vai acontecer. Então, não havia essa perspectiva de relacionamentos. Ao contrário, esse tipo de atuação, ao invés de você se aproximar, as pessoas tendem a se afastar de você. Né? Repelem, né? Repele. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma característica de ser uma pessoa mais reservada.
Então, unindo esses dois fatores, seria pouco provável que um dia meu nome chegasse à mesa de um presidente da República como um possível nome como advogado-geral da União. O senhor conhecia o presidente Bolsonaro antes? Não, apenas pela televisão, pelas campanhas. Eu o conheci de fato no dia em que ele me entrevistou, junto com outras autoridades, a partir de uma análise prévia que eles fizeram, né, de vários nomes e várias conversas. E eu tive o privilégio de conhecer o presidente da República naquele dia, em que ele confirma meu nome como advogado-geral da União, para ele poder talvez compreender se a percepção que esses assessores passaram inicialmente correspondia à realidade dele numa conversa um com o outro, né? Quando que o senhor, de fato, decidiu assim, vou focar minha carreira no combate à corrupção? Foi algum fato específico que o motivou? Não, acho que foi na condução da história da minha vida funcional. Eu vim para Brasília para ficar 60 dias em 2005 para compor uma comissão de processo disciplinar. E esses 60 dias significaram não mais voltar a trabalhar em Londrina, que era onde eu estava. Eu era o procurador seccional da União em Londrina, e por um convite para assumir a área disciplinar da Corregedoria Geral da AGU. Ao assumir a área disciplinar, ali nós tivemos, em 2006, mais ou menos, as primeiras demissões. A primeira demissão dentro da AGU foi um procurador da Fazenda Nacional que estava envolvido com Marcos Valério. E talvez em função disso, meu trabalho ficou um pouco conhecido, acabou ensejando o convite para assumir o Departamento de Patrimônio e Probidade. E nós assumimos com um projeto. Esse projeto foi encampado pela instituição e nós tivemos que fazer frente a esse projeto. E foram 4 anos dedicados a isso. Acabei me apaixonando, né, pela matéria. Isso me motivou a estudar fora do Brasil. Fui fazer o mestrado, era o único mestrado à época na área de corrupção no mundo. E por isso que eu fui para a Espanha, fui para Salamanca, e aí vem a pesquisa, e uma coisa vai levando a outra. Eu volto, tento me afastar um pouco, vou cuidar da escola da AGU, falar, deixa outros colegas, né, cuidarem um pouco disso. É uma área desgastante, em que você e sua família acabam se sujeitando a situações difíceis, de exposição a risco. Então eu quis, vamos dizer assim, submergir um pouco. Mas aí eu volto para as pesquisas do doutorado. Quando eu volto ao Brasil, me convidam para ser corregedor geral. Então, já de novo, né, voltando para a área ainda que numa área interna, relacionada à regularidade da atuação de agentes públicos. E saio da Corregedoria Geral, veio o convite para coordenar os acordos de leniência. Então, Deus foi me caminhando, foram vários fatores que foram me levando a isso. Mas é uma área que traz muita gratificação para quem é servidor público, porque é uma possibilidade de você construir e ajudar o país a ter uma mudança de perspectiva de uma cultura de corrupção que em certo momento estava impregnada no setor público, e nós não podemos dizer que está resolvida. Né? Há muito por se fazer. O Brasil ainda está muito aquém nos indicadores relacionados à corrupção. A gente espera que a Lava Jato ela funcione como um ponto de inflexão. Era uma descida que nós descobrimos, fomos capazes como país de lidar com o problema, como nenhum país do mundo foi capaz. Mas agora nós precisamos avançar na prevenção à corrupção, avançar na questão da transparência pública, avançar em uma série de fatores, e eu digo principalmente em indicadores de boa governança pública, porque serão esses indicadores, será a melhora conjuntural desses indicadores que permitirão ao país dar um salto de qualidade enquanto nação que foi capaz de se reconstruir, de se ver como uma nação, como um povo único, de ver que ela tinha problemas e que unidos esse povo
essa nação ela foi capaz de se projetar para um patamar que nós até então não alcançamos. Qual seria esse patamar na minha concepção? Os melhores indicadores de governança pública na América Latina estão no Chile. Então seria nós nos aproximarmos dos indicadores do Chile. Se nós, com a potência econômica que nós temos, nos aproximarmos do Chile, o país será um dos grandes líderes mundiais em todos os setores. Em todos os setores. Então, acho que esse é o grande desafio do país nos próximos anos. Está muito distante? Nós ainda estamos muito distantes. Estudando esses indicadores hoje, o país desceu tanto de 2011 a 2017, tanto, que nós só retrocedemos menos que países como Moçambique e Síria, por exemplo. Nós estamos em quarto, quinto lugar no maior retrocesso, de 2011 a 2017. Então, nós precisamos avançar muito. Nós estamos em muitos quesitos, cerca de 20 pontos percentuais atrás do Chile. Logicamente que em 4 anos nós não vamos estar no nível do Chile, mas talvez em 8, 10 anos nós consigamos isso. A gente vai continuar essa entrevista, mas no próximo bloco. Daqui a pouquinho, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o advogado-geral da União, André Mendonça. Doutor André, quando o senhor estava como corregedor na Advocacia Geral da União, o senhor participou de investigações que geraram a demissão, né, de advogados da União. Criou inimigos? Não, creio que não. Eu pautei a atividade de combate à corrupção por uma premissa. Responsabilidade e respeito às pessoas. Eu não preciso tratar o outro desrespeitosamente. Eu vou agir de acordo com a lei. Mas isso não significa que eu preciso criar inimizades ou agir de modo a espetacularizar esse tipo de atuação. Ela tem que ser uma atuação técnica, muitas das vezes calada e responsável. Ao fazer dessa forma, você ganha a compreensão do outro de que você está fazendo simplesmente o seu trabalho. Outra questão em relação à destinação de recursos, teve até uma polêmica recente, grande, que foi a respeito da criação do fundo lá da Lava Jato. E o senhor chegou aí a Curitiba para conversar ali com a equipe da Lava Jato e se manifestar contra essa ideia do fundo. Por quê? Nós, na verdade, ligamos para os integrantes da Força Tarefa do Ministério Público em Curitiba, explicamos ao saber da forma como havia sido feito o procedimento, explicamos a eles a nossa opinião de que, pela lei brasileira, esse dinheiro tinha que ir para o Tesouro, né, que é a autoridade brasileira responsável por gerir recursos que devem ter uma destinação pública. E que nós estávamos à disposição deles para construir uma solução diversa daquela que eles haviam pensado inicialmente, por melhores que sejam, e de fato eram as intenções deles. No meio do caminho veio uma ação proposta pela doutora Raquel Doge, do Ministério Público Federal, questionando junto ao Supremo também a destinação que havia sido pensada inicialmente. A posição da AGU é uma posição sem paixão, nós precisamos dar uma destinação pública. Há um interesse por parte dos atores envolvidos de dar essa destinação mais específica para a área educacional. O trabalho da AGU é tentar equacionar os interesses, né? Todo sob a égide do interesse público, porque tem que ser dada uma destinação pública, mas eventualmente, se for possível, tecnicamente, uma destinação específica, nós vamos tentar construir nesse sentido. Tem prazo já para vocês conseguirem fechar esse entendimento? Há uma expectativa que até agosto, né, até o mês de agosto, a gente consiga. Mas é uma expectativa, a gente precisa, para haver o consenso, que todos estejam de acordo. O papel nosso na AGU vai ser tentar ser um facilitador desse processo. Agora eu vou para uma questão mais pessoal, também relacionada aqui à sua atuação na AGU, mas em relação ao primeiro discurso que o senhor fez à casa,
quando aí sim já confirmado, né, advogado-geral da União. O senhor, naquela ocasião, agradeceu muito a Deus e disse que se sentia privilegiado. Por quê? A Deus a gente agradece pela vida. Eu agradeço pela vida, agradeço pela saúde, por ter me permitido estar na AGU, por ter me permitido ter estudado fora, me preparado para ajudar o país. Essa sempre foi meu compromisso. E agradecer porque Deus constrói a vida da gente e a gente tem que reconhecer, né? Dentro desse agradecimento a Deus, a gente inclui a família, todos aqueles que acreditaram. Eu incluo de modo muito, muito firme a sociedade brasileira, porque é ela que paga os meus salários, é ela que permite eu ter o pão de cada dia, vamos dizer assim, é ela que permitiu eu me dedicar anos da minha vida me preparando para ter o melhor preparo possível para combater a corrupção, para ajudar na construção de políticas públicas. E agradecer a Deus por esse momento que a gente vive de transformação no país, de esperança do povo brasileiro, sabendo que a gente é passageiro. Quando a gente tem a dimensão de Deus, a gente, na minha percepção, tem uma dimensão também que nós somos pó. Né? Padre Antônio Vieira, eu gosto muito de ler os sermões dele, que são sermões muito densos. Ele tinha uma frase mais ou menos assim: pó que está em pé, não se esqueça que serás pó deitado. Né? Então, que a gente é passageiro por aqui, que a gente vai levar daqui aquilo que a gente foi capaz de construir de bom para as pessoas, de ser exemplo para as pessoas, e é uma luta diária. E o senhor é pastor, inclusive, e formado em teologia. Ainda tem tempo para as atividades religiosas? O tempo está escasso, Rosiane. Certamente antes eu tinha uma atividade mais intensa, mas nos últimos anos, eu me dedico basicamente a duas funções nos últimos anos à atividade religiosa. Primeiro, que é uma atividade voluntária. Segundo, que essa contribuição ela tem se realizado em duas frentes. Primeiro, na área de ensino. E de modo muito especial, segundo, ensino com crianças. Então, eu fui, até em função dos meus filhos, me aperfeiçoando em contar histórias para as crianças. E esse é um trabalho que eu adoro, embora eu não esteja hoje conseguindo realizar com a intensidade que eu gostaria. Agora eu vou fazer umas perguntas mais rápidas, que a gente já está quase terminando. A primeira questão é reforma da Previdência. O senhor teme alguma judicialização nesse processo após a aprovação da PEC? Poderá haver judicialização, mas nós estamos preparados para ela e, nesse sentido, eu não temo a judicialização. E o senhor tem sido procurado, em outro tema agora, por concorrentes à Procuradoria-Geral da República, ao cargo de Procurador-Geral? Não diria que é uma procura, é uma conversa, um diálogo, onde as pessoas interessadas, elas, principalmente as da lista, né, da lista tríplice que foi formada, de se apresentar e se colocar à disposição para algum esclarecimento, caso seja necessário. É uma conversa muito republicana de ambos os lados e natural num processo dessa natureza. Ok. Legado que o senhor quer deixar, a marca aqui na AGU? Legado, essa é uma pergunta complexa. Legado de alguém que ajudou com simplicidade, humildade, mas com perseverança e coragem, a fazer com que a AGU seja um instrumento da justiça, para que o cidadão tenha dias melhores do que vem tendo nos últimos anos. Muito obrigada, doutor André Mendes.